Fala pessoal, tudo bem? Sou Ana Elisa Pavlenko, professora de harmonização facial, e hoje eu vou falar com vocês, principalmente do público masculino, sobre preenchimento facial masculino. Toda vez que eu posto fotos, eu tenho, acho que uma demanda muito grande, do público masculino querendo fazer harmonização facial. E aí toda vez que eu posto, antes e depois, posto fotos dos meus resultados, surgem muitas perguntas. Então assim, quanto custa uma harmonização? Me mandam foto, o que eu preciso fazer? Quantas sessões? Eu vou tentar responder aqui para você nesse vídeo essas dúvidas. Primeira coisa, a harmonização masculina, o objetivo dela é criar ângulos mais definidos, Então a gente diz que um rosto masculino sexy, ele é mais atraente quando ele tem esses ângulos mais definidos. Na mulher a gente também faz, do mesmo jeito, mas como a gente tem características anatômicas diferentes, a posição do produto é diferente no homem e na mulher. Então, no homem a gente define bastante aqui o ângulo da mandíbula, define bastante, essa linha aqui do pescoço, mandíbula, define bastante o mento. Muitas vezes a gente joga um pouquinho mais o mento, queixo para frente. E a base, começa pelo terço inferior, Às vezes a gente tem que harmonizar o terço superior também, mas quanto mais jovem o paciente, mais a gente vai trabalhando nessa região inferior, tá? Cada caso é um caso. Eu queria muito assim passar um protocolo, não é assim, mas cada caso é um caso. Por exemplo, existe um volume de material que eu preciso injetar em cada paciente. E esse volume eu só descubro quando eu analiso o paciente e eu não consigo analisar por foto. Semana passada mesmo chegou um paciente aqui jovem, ele tinha menos de 30 anos para fazer a harmonização e quando eu vi ele tinha muito espaço para produto, muito espaço, Então realmente ele tinha uma deficiência óssea que precisava ser compensada com o material preenchedor. Então era um paciente que precisou de um volume muito grande. Mas já tem paciente que chega para mim e ele realmente já tem uma posição óssea adequada. Tá faltando mais um pouquinho de volume muscular. E aí com certeza o preenchedor, o volume de preenchedor é menor. Então não é padronizado, é super individual. O segundo ponto é que dependendo do resultado que eu preciso atingir, eu vou fazer um número de sessão. Nunca é numa sessão só, acredite. Muitas vezes eu tenho essa conversa com o paciente, explico para ele, faço a primeira sessão, ele me diz assim, não, mas eu já estou satisfeito, nossa, ficou incrível, não vou precisar de uma outra sessão. E aí eu sempre falo, não, espere. Daqui a 30 dias você está aqui no consultório novamente. Por quê? Quando eu coloco o material, dependendo do implante líquido que eu coloco, existe o veículo nesse implante. Então todo o volume que está ali não é somente do implante, tem o líquido também, tem o veículo. E eu sei que esse veículo inicialmente vai ter um inchaçozinho, um edema inflamatório normal, e depois esse líquido vai ser reabsorvido. Então eu vou ter aquela perda. Então toda vez que eu faço, eu já vislumbro isso, A gente que tem experiência, a gente já sabe o volume que a gente coloca para ter o volume final. Então a gente sempre faz em sessões seriadas. 90% dos casos de harmonização masculina eu necessito de 3 sessões. Então, para ficar um volume legal, você vai ter que vir 3 vezes para o consultório, espaçado de 30 a 40 dias em cada sessão. Mas eu tenho pacientes que moram no exterior, Estados Unidos, Europa, eles não conseguem vir todo mês. Então dá sim para fazer
E aí quando eu faço já um volume diferente, né, uma aplicação diferente, e aí depois quando ele voltar novamente para o Brasil em 6 meses, em 8 meses, eu faço uma nova aplicação. Mas assim, no mínimo são 2 vezes, tá? Existem 2 tipos de materiais básicos para fazer preenchimento masculino, que é o ácido hialurônico e que é os implantes semipermanentes, que é o PMMA, polimetilmetacrilato. E aí o paciente diz assim, ai, não, o polimetil é muito perigoso, porque eu li na internet que é um absurdo, que dá problema. Só que hoje a gente trabalha com materiais de 4ª geração. Então você tá vendo o problema que deu lá na década de 90, que estão na internet, mas que não dão mais problemas hoje. E outra, eu, por exemplo, eu trabalho com esse material há muitos anos e eu faço em volume, né? Então eu tenho experiência. E é lógico que se fosse um material que desse problema, eu não iria fazer. Quem é o profissional que quer fazer uma iatrogenia no paciente? Tá louco? Não. Então, assim, é um material que eu tenho muita segurança para trabalhar. Tem diversos, centenas de pacientes meus que fizeram, que você pode recorrer a eles e estão todos satisfeitos. Então, eu tenho muitos anos de experiência, tá? O fato é, quando o paciente precisa de um volume maior, eu preciso trabalhar com polimetilmetacrilato. E o resultado é maravilhoso dentro do protocolo que a gente desenvolveu ao longo desses anos, tá? Então, são sessões, né, seriadas, a gente sabe onde aplicar, como aplicar, e o nível de complicação, ele é mínimo. É mais fácil você pegar seu carro, sair, bater, do que um tratamento aqui nosso dá problema, tá? Porque, logicamente, que a gente tem segurança no que a gente faz, tá? Então, o nível de segurança desse tratamento é muito, muito grande. Pode ter certeza disso. Outra pergunta assim, eu vou ter que me ausentar das minhas atividades, eu vou ficar muito inchada, vou ter que tirar repouso, fazer repouso? Não, não. Se você vem no consultório hoje, nesse dia da aplicação você não vai treinar na academia, você não vai fazer esporte, você não vai pegar peso, nada disso. Geralmente, né, o paciente atleta, ele treina antes, mas no dia seguinte ele já pode fazer o seu treino normal, ok? Então, isso é muito individualizado, porque, por exemplo, o paciente atleta que faz suplementação hormonal, a gente tem um protocolo diferente. O paciente que fez cirurgia bariátrica, em que ele perdeu totalmente a gordura do rosto, e dentro desse grupo eu coloco o paciente atleta, o corredor, o paciente que faz muita bike, né? Aquele paciente que faz realmente cardio muito intenso, a gordura do rosto seca muito. Então é o mesmo protocolo do paciente bariátrico, que perdeu muita gordura, tá? Então a gente utiliza o polimetilmetacrilato de 4ª geração, né, dentro do nosso protocolo. O resultado é encantador. E é isso, tá? É uma aplicação super confortável, é anestesia local, você vai estar conversando, você vai estar contando a sua vida, não dói, super tranquilo, e eu vou te ver a cada 40 dias. Depois que você fecha todo esse protocolo, então, fiz hoje uma sessão, mês que vem outra, polimetilmetacrilato, você vai precisar de apenas retoques a cada 6 meses, tá? Para manter aquele volume. Então, a gente sabe que esse material, ele também não é permanente. Ele induz colágeno, ele vai induzir tecido, ele vai fazer neoformação, ele é muito, muito bom. Só que ele não vai ficar para sempre, então a gente vai ter que fazer doses de manutenção, sessões de manutenção. Porém, diferente do ácido hialurônico, que você vai ter que estar sempre, porque ele reabsorve por completo. Então você vai ter que, nessas sessões de manutenção, colocar doses muito maiores. Mas eu sempre falo assim, um paciente que não tem segurança, ele tem que trabalhar com ácido hialurônico,
Então ele faz o protocolo hoje, daqui a um ano ele faz novamente, né? Ele vai fazendo de ano em ano, colocando sempre a mesma quantidade, a mesma volumetria. E quando ele está bem seguro, ele migra de material. A gente faz essa transitação. Então, como eu tenho pacientes de longo prazo, a gente transita de material em 80% dos casos, tá? Isso aí, você tem que ter segurança, você tem que saber o profissional que você está fazendo. Se você está inseguro, você faz de ácido hialurônico e depois você transita para um material mais duradouro. Outra pergunta, eu tenho muito medo de fazer, me olhar no espelho e dizer, nossa, não sou eu, todo mundo vai rir de mim na rua. E pior que tem casos, né, na internet de pessoas famosas que o paciente virou um fofão, mas não é com o nosso protocolo, é aquele paciente que faz tudo de uma vez só, aquele profissional que faz tudo de uma vez só e ele não consegue ter controle no resultado. Então o nosso protocolo, como ele é desenvolvido assim, a gente tem controle total na volumetria. Não tem perigo de você olhar e dizer, eu não queria tudo isso, eu queria menos, tá? Não tem perigo. Geralmente é o contrário, o paciente diz, eu queria mais, mas aí a gente consegue acrescentar, ok? Porque a gente vai controlando o resultado por sessão. Então, assim, eu indico sempre, se você está insatisfeito, homens, se estão insatisfeitos com o contorno facial, faça a harmonização facial. Procure um bom profissional, converse com ele, entenda a diferença nos materiais, o que os materiais podem te trazer de benefício e vale a pena o investimento, ok? Então, qualquer dúvida, deixa aqui no seu comentário. Não esqueça de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no nosso canal, mandar as suas dúvidas que estamos aqui para responder. Um super abraço e te vejo no próximo vídeo.